Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio, esse é o nosso primeiro vídeo do PPE desse semestre, né? E nesse vídeo a gente vai tentar discutir juntos aqui algumas questões daquela lista sobre a revisão de funções, né? Que a gente começou na semana passada. É muito importante que vocês acompanhem e tirem as dúvidas de vocês, ok? Então aí, uma das questões que a gente vai pegar para discutir juntos é a questão de número 2, que diz o seguinte: o gerente de um estabelecimento comercial observou que o lucro da sua loja dependia da quantidade de clientes que frequentava o mesmo diariamente. Um matemático, analisando a situação, estabeleceu a seguinte lei, de formação, a seguinte função: o lucro varia em função da quantidade de clientes da seguinte maneira: menos c ao quadrado mais 60c menos 500, onde c é o número de clientes e L é o lucro, ok? Então, o lucro variando em função da quantidade de clientes, seguindo essa lei de formação. E aí pergunta o seguinte: qual seria o número de clientes necessários para que o gerente tivesse o lucro máximo em seu estabelecimento? Pessoal, antes de mais nada, todos os exercícios da lista, não somente esse, eu gostaria muito que vocês sempre focassem na interpretação, porque a aplicação de fórmulas a gente sabe que é tranquilo de fazer, mas a grande pergunta é: qual fórmula eu devo utilizar? Porque às vezes tem situação que se resolve com uma fórmula bem simples, mas a gente sai aplicando várias fórmulas por não fazer a interpretação correta. Então eu gostaria que vocês focassem na interpretação. Vejam só, nós temos então uma função do segundo grau, que dá para perceber lá na lei de formação, que vai ser representada por uma parábola com a concavidade virada para baixo, porque o coeficiente A ele é negativo, né? Então nós vamos ter alguma coisa parecido com esse desenho que vocês estão vendo aí. Eu digo parecido porque esses números aí são só ilustrativos, tá? Foquem no desenho da parábola e no que está sendo realizado, no que está sendo representado em cada um dos eixos. Então, no eixo X, nós temos aqui a quantidade de cliente e no eixo Y o lucro em função da quantidade de cliente, né? O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender o que acontece com o lucro à medida que a gente vai variando a quantidade de clientes. Então, quem nos diz isso, quem nos diz o que acontece, é o desenho da parábola. Então percebam que o lucro ele vai aumentando, à medida que você vai aumentando o número de clientes, vai aumentando o lucro, aumentando, até um determinado momento, né? Que seria esse momento aqui, ó. E aí, a partir desse momento, se eu continuo aumentando o número de clientes, perceba que eu continuo indo mais para a direita, né, no eixo X, o lucro vai caindo. Então, o que a gente precisa conseguir entender? Que esse ponto aqui, ele me dá o lucro máximo, que estaria nesse alinhamento aqui para o eixo Y, porque o eixo Y é que me dá o lucro, e ele me dá o número de clientes necessários para alcançar esse lucro. Então percebam que aqui no vértice da minha parábola eu sempre tenho duas informações. Uma sobre o que está sendo representado em Y e uma sobre o que está sendo representado em X. E aí, o que o exercício me pede? Percebam que o exercício me pergunta qual seria o número de clientes. Então ele está me fazendo uma pergunta sobre sobre o eixo X, porque o eixo X é que representa os clientes. Então, vejam só, qual o número de clientes para se atingir o lucro máximo? O lucro máximo é quando chega nesse ponto. Então, quando chega nesse ponto, qual é o valor de X? Então, eu estou interessado no X do vértice. Essa é a interpretação mais importante de vocês fazerem. A partir do momento que eu sei que o que vai responder a minha questão é o X do vértice, o cálculo é tranquilo de fazer, porque a gente sabe que o X do vértice é menos B sobre 2A. Então, olhando quem é o A, quem é o B, quem é o C lá na função, eu vou ter menos 60, né? Porque o 60 lá é positivo, mas na fórmula tem o menos, né? Menos B dividido por 2 vezes A. O A é menos 1, né? Que é o número que acompanha o C ao quadrado lá na fórmula. Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, vai ficar menos 60 dividido por menos 2, que dá 30 positivo. O que eu entendo disso? Que
que o lucro máximo desse estabelecimento comercial, ele é alcançado quando entra 30 clientes, ok? Ah, mas qual é esse lucro? O exercício não pediu. Se ele tivesse pedido qual é o lucro máximo, aí sim eu ia precisar, ó, do Y do vértice, ok? Então fica a dica aí das interpretações e vamos para a segunda. Exercício 3, ele fala assim, ó, dada a função abaixo, esboce o seu gráfico destacando o vértice, as raízes, se houver, e a interseção com o eixo Y. É só para desenhar o gráfico. No entanto, pessoal, a gente precisa entender que ele pede para desenhar o gráfico não com pontos aleatórios, mas com aqueles pontos que são estratégicos numa função de segundo grau. Então, quais são esses pontos? O vértice da parábola, as raízes e a interseção com o eixo Y. Então, eu preciso calcular todos esses pontos. O vértice, né, eu faço x do vértice, que é menos b sobre 2a. E aí, se vocês tiverem dúvida de identificar a, b e c na função, não deixem de pedir para a gente agendar um PE, para a gente tirar as dúvidas no WhatsApp, tá? Porque é muito importante. Então, a gente calculando aqui o x do vértice, a gente encontra o valor de 1, e calculando o y do vértice, percebam que para o cálculo do y do vértice eu preciso do delta. Então, eu vou, antes de mais nada, fazer um cálculo do delta aqui separadinho, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, pegando o b, que é menos 2, elevando ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é menos 3, eu vou encontrar que o delta vai dar 16. Muito cuidado com a questão dos sinais aí nesses cálculos, tá? Sabendo que o delta é 16, o meu y do vértice, então, fica sendo menos 16, porque é menos o valor do delta na fórmula, né? Dividido por 4 vezes o a. Como o a na lei de formação é 1, nós temos 4 vezes 1. Portanto, o meu y do vértice dá menos 4. O que eu vou fazer com essas informações, pessoal? X do vértice e Y do vértice são as coordenadas de um ponto, o vértice da parábola. Então, esse é um dos pontos, ó, ponto 1 e menos 4, é um ponto que eu vou ter que marcar para traçar o gráfico. Quais são os outros? As raízes. Como que eu encontro as raízes? Utilizando fórmula de Bhaskara. O valor do delta eu já tenho, que eu calculei ali, deu 16. Então, montando a fórmula de Bhaskara, né, menos 16... menos b, mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 vezes o a, substituindo tudo certinho, a gente encontra o x' e o x', ou seja, as duas raízes da função. Lembrando, essas raízes são pontos em cima do eixo x. Então, ó, nós já temos 3 pontos para marcar no gráfico, né? O ponto 1 e menos 4, o ponto 3 e 0 e menos 1 e 0. Se você não lembra por que é 3 e 0 e menos 1 e 0, também chama lá no WhatsApp para a gente tirar essas dúvidas, porque isso aqui já foi bastante comentado e é muito importante, né? As raízes são pontos em cima do eixo x, portanto a coordenada de y é 0, ok? Aqui a gente encontrou a coordenada de x. E aí a interseção com o eixo y a gente não precisa de cálculo, porque a gente sabe que é só observar o coeficiente c da função, né? Então agora nós temos aí todos os pontos a serem marcados. Percebam, ponto A, 1 para x, que é o x do vértice, e menos 4 para y, que é y do vértice. Esse é o vértice da parábola. Então nós sabemos que vamos ter uma parábola virada com a concavidade para cima, né? E aqui o ponto A é o vértice dessa parábola. Outro ponto que nós achamos foram as raízes, né? Pontos em cima do eixo x, 3 e menos 1. Então, marquei aqui, ó, o ponto B e o ponto C. E, por fim, a interseção com o eixo y, que se dá lá no menos 3. Então, ó, eixo y lá no menos 3. Sabendo desses pontos, agora eu consigo fazer o desenho da minha parábola, ó, passando exatamente em cima desses pontos. Então, foi isso que o exercício de número 3 pediu para a gente, ok? Passando adiante, o número 4 diz o seguinte: um goleiro chuta uma bola cuja trajetória descreve a parábola y é igual a menos 4x ao quadrado mais 24x. Percebam que aqui a gente também tem uma função do segundo grau, porém com o coeficiente c nulo, né? O c igual a 0. Onde x e y são medidas em metros.
Nessas condições, a que distância a bola estará do goleiro quando tocar o chão? Pessoal, percebam o seguinte, a trajetória da bola foi feita aqui seguindo esse pontilhado vermelho. Eu quero saber, ó, a que distância do goleiro estará a bola quando ela encostar aqui, ó. Percebam que a distância, né, entre o goleiro e a bola, quando ela picar no chão, é dado pelas raízes da função, ou seja, onde a parábola toca o eixo x, né? Então, ó, o primeiro x, o x', ele vai me dar o lugar que o goleiro está. E o segundo x vai me dar o local onde a bola caiu. Então é muito importante essa interpretação, muito mais do que o cálculo em si. Então, sabendo que o que vai me ajudar a resolver esse exercício é encontrar as raízes, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes, né? A gente faz o cálculo do delta, normalmente, tá? Aí vocês podem pausar o vídeo e conferir o cálculo do delta, se quiserem, né? E aí a gente joga na fórmula de Bhaskara e vai resolvendo até encontrar as nossas raízes. E aí a gente encontra o x' e o x duas linhas, que é 0 e 6. O que a gente entende dessa interpretação? Que o ponto que o goleiro está é o ponto 0. E o ponto em que a bola vai estar quando cair é o ponto 6. Então, percorrendo essa trajetória que foi definida pela parábola, quando a bola picar no chão, ela vai estar a 6 metros de distância do goleiro. Okay? Então vejam bem que foi só o cálculo da raiz que resolveu o nosso problema. Mas como saber que o que iria resolver era o cálculo da raiz? Somente exercitando a interpretação. Seguindo, temos aí a questão de número 6, que agora já é uma função de primeiro grau. Também pede para que a gente construa o gráfico, só que não pede para a gente construir a partir de pontos aleatórios também. Pede para que a gente construa a partir da interseção com o eixo x e com o eixo y. Na função de primeiro grau, a gente sabe que é mais tranquilo, porque o gráfico é uma reta, a gente só precisa de 2 pontos para traçar essa reta, né? E se pediu para fazer pela interseção com os eixos, a gente sabe, precisa lembrar o seguinte, quando eu falo de um ponto que está em cima do eixo x, a interseção com x, eu tenho que lembrar que o y tem que valer 0, senão não vai estar em cima do eixo x. Não lembra o porquê disso? Chama lá no WhatsApp para a gente conversar também, esclarecer essas dúvidas, porque é muito importante, ok? Então vamos lá. Se eu quero saber a interseção com x, obviamente eu vou ter que zerar o meu y, né? Zerando o y e pegando a função que foi dada no enunciado, nós temos então que 0 é igual a menos 2x mais 4. Então 2x vai ser igual a 4 mais 0, né, que é 4, e o x vai ser igual a 2, que vai me dar o ponto de interseção com x. Fazendo o mesmo raciocínio, a interseção com o y é só zerar o x, porque se o x não for 0, o ponto não estaria em cima do eixo y, né? Zerando o x, nós temos então, na mesma função, né? Y é igual, percebam que agora eu estou substituindo o x por 0 para achar o y correspondente, né? Y é igual a menos 2 vezes 0 mais 4, que vai dar 0 mais 4, que vai dar 4. Então eu chego nesse ponto. Aí aqui eu abro um parêntese só para comentar, se alguém estiver mais ligado aí vai estar pensando, mas eu precisava desse último cálculo, o ponto de interseção com o eixo y, não é somente olhar lá na função e observar o coeficiente b da função? Exatamente. Se você lembrar desse detalhe, ó, veja aqui, ó, 4 positivo, o mesmo 4 que você achou aqui, nem precisaria dessa segunda etapa. Aí a interseção com x? A interseção com x não tem para onde correr, a gente precisa zerar o y e fazer o cálculo mesmo, ok? Mas se não lembrou desse detalhe, faz os dois cálculos e aí a gente encontra então os dois pontos que a gente precisa traçar. Ó. Ponto A, primeiro ponto que nós encontramos, ó, coordenada 2 para x e 0 para y. Ó. Por isso que é 0 para y, porque ele não pode subir nem descer, tem que ficar em cima do eixo. E depois o segundo ponto, ó. Coordenada 0 para x, porque eu não posso ir para nenhum lado, nenhum dos dois lados, tem que ficar em cima do eixo y, e 4 para y. Então aqui o ponto 0 e 4. Ponto A, 2 e 0, ponto B, 0 e 4. Ok? Feito isso, eu posso traçar a minha reta. Então está aí a resolução do exercício de número 6.
Espero que vocês tenham gostado e fiquem sempre ligados aí no nosso PPE, porque tem sempre coisas aí para ajudar na interpretação e no esclarecimento de dúvidas de vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima.